Hoje vamos falar um pouco sobre as lições que a faculdade de medicina não te ensinou. É comum a gente passar muito tempo estudando na faculdade, passa 6 anos, depois 2, 3, 4, 5 anos de residência, e de repente a gente sai da faculdade, olha para trás, sente que não está preparado, sente que está faltando alguma coisa, mas a gente não consegue mais voltar para trás. Então hoje a gente vai falar algumas coisas que a faculdade não te ensinou. Apesar de a gente ter várias faculdades hoje tentando aprimorar o ensino, avançar técnica de ensino para adulto, a gente não tem, na média, na grande parte das faculdades, um ensino que acompanha o mundo real. E na prática, não só na medicina, como outras faculdades, a faculdade não prepara para a vida real. A primeira lição que a faculdade não te ensinou é que o médico também é estatística. Quando a gente entra na faculdade, logo no primeiro ano, tem a sensação de médico super-humano. Ou seja, a partir do momento que você está numa faculdade, é como se as doenças não te pegassem. E ao contrário disso, o que a gente vê são cargas horas de trabalho, antes de trabalho, na própria faculdade, uma carga horária muito grande, né, entre as aulas propriamente dito, o tempo de estudo, e isso acaba levando a uma série de fatores que levam o médico a ficar numa situação de risco para a doença. Então, primeiro vem a privação de sono. A gente não tem tempo para estudar e fazer tudo o que quer, família, amigos, festa, diversão, lazer. Então, primeiro começa a faltar o sono. A carga horária sempre é grande, né? Então a carga horária de estudo, mais horas de aula, acaba sendo sempre grande. E depois as cargas de plantão, né, no internato e já no médico formado, sempre é muito grande. O médico acaba trabalhando muito para ganhar mais, então tem uma carga horária excessiva. E o médico acaba esquecendo que o estresse é a porta de entrada para doenças. A privação de sono, o estresse vai ser uma grande porta de entrada. A privação dos amigos e da família, outra porta de entrada. Aí a alimentação ruim, desregrada, alimentação feita às pressas, aliada com a inatividade física. Então, apesar do médico não perceber, e apesar da idade, às vezes, proteger o aluno que entra na faculdade, com o passar do tempo, todos esses fatores vão se acumular e vão promover um grande fator de risco para o próprio médico ser propenso à doença. Então, o médico ele tem um fator de risco maior. Por quê? Porque tradicionalmente acostumou-se. Né? É normal o médico que trabalha muito, é normal o médico que dá hoje 2, 3, 4 plantões noturnos durante a semana e trabalha todo dia, inclusive às vezes sábado e domingo. E a reflexão será que a gente precisa se submeter a isso? O que é considerado normal, né, o sacerdócio da medicina, será que realmente precisa sacrificar tudo? Né? Sacrificar família, sacrificar horas de sono, sacrificar lazer, atividade física, uma alimentação adequada? Até quando o médico vai aguentar isso? Então é lógico, nos primeiros anos a idade protege, né? Mas depois de uma década você já vê uma série de fatores que vão ser fatores de risco para patologias. A obesidade é uma delas, né? Quem entra na faculdade com peso sabe que sai muitos quilos mais. Por quê? Porque realmente todos esses fatores são também fatores de propensão à obesidade. Então, o médico não é um super-humano e a gente precisa aprender isso desde o primeiro ano de faculdade para conseguir levar uma faculdade saudável até o final e se tornar médicos, né, que realmente vivam saúde e preguem saúde para os seus pacientes. Um segundo tópico que a faculdade não ensina, apesar de parecer óbvio, é que a gente precisa correlacionar as matérias de base com as matérias clínicas, ou seja, a gente precisa correlacionar os 2 primeiros anos da faculdade com o internato, a gente precisa correlacionar a prática com a base. Isso pode parecer básico, pode parecer óbvio, né? Se a gente estiver falando desse jeito, às vezes você fala, não, mas isso é óbvio. Mas não é. O que acontece na maioria das vezes é você ter as matérias de base ensinadas por profissionais da saúde, mas que não são médicos, e muitas vezes não tem um raciocínio clínico do diagnóstico, do tratamento e do prognóstico. Então, por biólogos, por bioquímicos. E o que acontece na prática é que fica-se a sensação que em algum momento alguém vai juntar isso com o paciente. Na prática clínica do diagnóstico, do tratamento, muitas vezes não se volta na base da bioquímica, da fisiologia. E a gente acaba sempre tendo dificuldade de entender o todo. Lógico, algumas faculdades hoje se esforçam para fazer um estudo baseado em problemas, ou seja, a partir de um caso clínico, discutindo todas as bases da anatomia, da histologia, da fisiologia, da bioquímica, até chegar realmente na patologia e no diagnóstico e no tratamento. Mas isso não é a rotina.
A gente sabe que a maior parte das vezes isso vem tudo desmembrado. E o aluno, na primeira vez, no primeiro ano, ele aprende a ter medo das matérias de base, ou seja, você não precisa estudar isso porque isso você nunca vai usar. Ou isso é muito difícil, ou isso é para quem é bioquímico, ou isso é para enfermagem, ou seja, você sempre acaba sendo não colocado importância daquilo que vai ser a base da sua formação lá na frente. Então, um conselho, né? Então, desde o começo, pensar no todo. Né? Pensar desde que está estudando a anatomia, a fisiologia, pensar como é que isso vai levar na patologia. E quando estiver pensando no tratamento cirúrgico, clínico, correlacionar com as matérias de base. Essa forma com que faz com que a medicina seja inteligente. Né? Hoje, numa medicina individualizada, a gente não consegue, não cabe a gente colocar só um protocolo para todo mundo. Né? Então, o protocolo muitas vezes nos guia uma determinada patologia, o que há de mais científico naquilo, mas para cada paciente hoje a gente sabe que vai ter que individualizar o tratamento. E não existe individualizar tratamento se você não conhece genética, se você não conhece bioquímica, embriologia, ou seja, se você não conhece o básico da formação de um ser humano saudável. Tá? Então, para quem é professor, alguns colegas que estão dando aula em faculdade hoje, se tem espaço para fazer isso na faculdade, interessante, porque a gente começa a formar alunos e o professor começa a se formar de forma diferente, né? Uma visão holística desde cedo, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Então, assim, o conselho para quem já se formou e não tem como voltar atrás na formação é tirar um pouco isso, né? Tirar um pouco esse bloqueio, esse medo do mapa metabólico, o medo da fisiologia, o medo da anatomia, ou seja, tirar um pouco o medo dessas coisas, ou seja, é possível você saber isso, e você vai precisar saber para correlacionar de forma definitiva, de forma com propriedade com a matéria clínica, com a parte clínica. Tá? Então, quem já passou, volte atrás, tire o medo e vá. Tem um livro de bioquímica lá na sua cabeceira que você vai usar ele a vida toda. Uma outra lição que a faculdade não ensina é planejar a própria carreira. Formalmente, a gente não tem na faculdade, pelo menos na faculdade usual, matérias de administração do próprio consultório. Então, o que acontece? O médico se forma, muitas vezes direcionado já para uma especialidade, passa 6 anos estudando, 2 a 5 anos fazendo especialidade, estudando para a prova de título, tem o título, residência, 10 anos depois, ele chega no mercado de trabalho e ele não tem a mínima ideia como tratar o cliente, que é o paciente. Ele não tem a mínima ideia como montar o consultório, como montar o fluxo de consultório. E mais, às vezes ele não tem ideia do mercado da região. Ele quer voltar para a cidade dele, onde ele nasceu, de onde ele veio, mas ele não tem noção do mercado. E aí se gasta muito tempo numa formação que não se consegue aplicar na prática. É como se a gente tivesse uma pessoa que ia montar uma padaria e, de repente, ele quisesse montar uma padaria onde não tem pessoas para comprar o pão. Ou pior, numa comunidade, por exemplo, de celíacos. Né, uma comunidade que não vai consumir trigo, e ele quer montar uma padaria de pão tradicional, não vai vender nenhum pão. Ou seja, se para todo negócio a gente precisa conhecer o mercado, né, e como se portar nesse mercado, o médico também precisa saber. O médico precisa saber até o mercado quando ele está no serviço público. Ele precisa saber quais são os outros profissionais da rede onde ele trabalha, para que ele possa conseguir lidar com o paciente dentro dessa rede, né, para que ele possa se alocar bem, para que ele possa realmente ter estabilidade ali, de repente, no emprego dele, se ele realmente for um profissional que se precisa naquela cidade. Tá? Então, tanto no serviço público quanto privado, o médico precisaria saber como se encaixar no mercado de trabalho. E isso a faculdade muitas vezes não ensina. Outra coisa que não ensina são finanças. Né? Então, o médico muitas vezes não acaba sabendo, ele quer montar o consultório, mas não tem noção do fluxo de caixa, não tem noção do investimento inicial que ele precisa, de quanto tempo ele vai se pagar, e ele acaba se perdendo depois de alguns anos, mesmo fazendo o que ele gosta, mesmo atendendo as pessoas, ele acaba não sendo sustentável o seu negócio. Então, eu acredito que ou a gente coloca isso dentro da faculdade, ou durante a faculdade vá se preparando já com alguma outra estratégia, né? Fazendo cursos, buscando assessoria para áreas que a faculdade ensina ou que você tem dificuldade. O que não pode é o médico pensar que só com a parte cognitiva, a parte científica da área da medicina, vai ser possível ele ser independente dentro de um mercado que vai ter que lidar com o cliente, vai ter que lidar com concorrência e vai ter que lidar com sustentabilidade financeira. Um outro ponto que a faculdade não ensina, pelo menos a nossa faculdade do mundo ocidental,
é que ela não ensina a tratar pessoas que não estão doentes. Então você pergunta para o paciente assim, você está doente? Não. Aí pergunta para o paciente, você tem saúde? Não. Ué, então tem alguma coisa errada, né? Então, o que acontece hoje é que muitas pessoas não estão com diagnóstico CID-10, né? Então, dentro da classificação internacional de doenças, você não acha um diagnóstico para dar para ela. Mas tem vários indícios que essa pessoa vai desenvolver uma patologia daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Um exemplo disso foi a síndrome metabólica, né? Quando se tem a diabetes tipo 2, pelo menos passou-se uns 2 anos com uma insulina alta, até cansar o pâncreas e até realmente você entrar em falência da célula beta da ilhota do pâncreas. Então, é esperado que uma pessoa vai se desenvolver diabetes tipo 2 bem antes dela ter o diagnóstico. E isso, alguns anos atrás, surgiu o diagnóstico de síndrome metabólica. Mas para a maioria das patologias, elas não nascem de um dia para o outro, né? A pessoa não acorda com a patologia, ela vem desenvolvendo meses e meses. Então, o médico precisa estar atento a isso. O médico precisa estar atento a tratar pacientes que não têm patologia e querem melhorar, de repente, a performance, quer melhorar o estado de saúde, quer melhorar a performance esportiva, quer estar numa condição melhor de saúde para poder ficar grávida. Né? Alguns pacientes procuram isso, quero estar no melhor estado de saúde para começar uma gravidez com reserva, começar, né, passar uma gravidez tranquila. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, desde o começo na faculdade, enxergar que todo mundo é paciente, ou seja, não é só quem está doente, quem vai no pronto-socorro, todo mundo é paciente potencial, né, porque o médico lida com o ser humano e todo ser humano tem alguma coisa para você tratar. A gente tem pilares de uma vida saudável e poucos indícios de você não estar fortalecido um pilar, você pode ter um ambiente suscetível a doenças. Um exemplo disso, por exemplo, é o equilíbrio hormonal. Às vezes o paciente não tem um diagnóstico de uma patologia de diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo, ele não tem um diagnóstico, mas já tem distúrbios hormonais, né, já tem sinais e sintomas. Laboratoriamente, não, mas já tem sinais e sintomas onde o paciente já mostra que tem um desequilíbrio metabólico. Então, a faculdade não ensina, mas você tem que ficar atento a isso. Atento que o seu paciente muitas vezes vai te procurar não tendo doença. Isso é normal. Por quê? Porque ele vai te procurar para você auxiliá-lo a ter uma vida melhor, mais saudável ainda. Outra coisa que a faculdade não ensina muito bem, né, ela até passa por esse tema, mas não com propriedade total, é lidar com as diferentes especialidades médicas. Então eu pergunto para você aí, fale rápido, né, para você mesmo, as 54 especialidades médicas. Isso devia ser do conhecimento do aluno do primeiro ano de faculdade, né? Então, quais são as especialidades médicas, quais são os caminhos que um aluno de medicina pode seguir depois da formação, da graduação. Mas isso não acontece, pelo contrário, muitas vezes as especialidades brigam entre si. É assim, ó, isso não é meu, isso é de tal especialidade. Aí outra especialidade, não, isso não é meu, isso é de tal especialidade. E as especialidades ficam empurrando o paciente um para o outro. Ou, ao contrário, a especialidade quer tomar o paciente como dele. Não, isso sou eu que trato. Não, isso sou eu que trato. É o mesmo paciente. Né? E a gente não aprende a lidar com essas especialidades. Por quê? Porque quando a gente passa no 4º, 5º, 6º ano na faculdade por uma especialidade, a gente passa com os especialistas daquela especialidade com a visão deles, que muitas vezes faz 10, 20, 30, 40 anos que eles têm essa visão da caixinha onde eles moram. Então, a gente tem os estereótipos, né? Por exemplo, o ortopedista não pode nem usar estetoscópio, porque não faz parte da especialidade dele, mas esses estereótipos muitas vezes mostram para a gente que a gente deixa de ter uma visão holística do paciente e acaba morando num mundo bem menor do que caberia ao médico morar e deixa de ter uma visão mais abrangente. Às vezes o problema de um paciente cirúrgico é a parte nutricional. E se o médico deixa de ver isso ou deixa de se relacionar com a outra especialidade, muitas vezes essa cirurgia não vai ter o resultado que era para ter por uma outra deficiência, pode ser nutricional. Então a gente tem que aprender de alguma forma, e a faculdade tem que promover isso, o médico tem que aprender a trabalhar em rede, seja numa rede pública, pode ser na urgência, seja como é que eu monto uma rede com todas as especialidades, pode ser uma rede ambulatorial do serviço público, e pode ser, e tem que ser também, o médico tem que ter essa visão para o consultório dele, seja um consultório baseado em convênios ou consultório particular, o médico tem que entender
quais são os profissionais que vão fazer parte do time, né? Ou seja, para atender o mesmo paciente, quais são os outros profissionais que podem estar envolvidos com a consulta, né? Não só médicos, especialidades médicas, mas às vezes até outras profissões que se relacionam diretamente com o nosso paciente. Então o médico tem que aprender a trabalhar em equipe, porque se ele não aprender de uma forma de formação, ele vai aprender por sofrimento, porque ele vai bater muito a cabeça. Outra coisa que pode acontecer é o paciente ser tomado por tantas especialidades, isso acontece nos grandes centros, né, onde a gente tem um maior número de profissionais, um maior número de especialidades presente, que o paciente fica meio tonto, né, ele fica sem saber que rumo seguir, porque ele tem uns 8 médicos, mas ninguém toma conta dele. Por quê? Porque o médico não aprendeu a trabalhar em parceria. Os médicos que têm mais resolutividade, pode ter certeza, eles têm uma rede formada por uma formação de dentro, né, dele mesmo, ou uma rede estruturada, né, pelo sistema público, onde ele consegue resolver o problema do paciente. O que ele não consegue, ele consegue ter a referência e a contra-referência. Hoje é desanimador o médico que referencia um paciente e não recebe ele de volta. O que aconteceu com aquele paciente? O paciente está vivo, o paciente melhorou, se curou, o que aconteceu? Mudou de cidade? Então, a gente precisa aprender a trabalhar com as outras especialidades. Lição de casa, entra no CFM, né? Olha a portaria, quais são as especialidades médicas. Hoje a gente tem 54 especialidades médicas. A última foi medicina de emergência, ser aprovada, e aí a gente tem hoje 54 especialidades. A última coisa que a faculdade não te ensina é como se manter atualizado. Ninguém te ensina a se manter atualizado, porque a faculdade, de certa forma, ela quer te dar uma sensação que você vai aprender tudo em 6 anos, e não vai aprender. Né? Provavelmente as coisas que você aprendeu no primeiro e segundo ano já está desatualizado quando você se formou. Os livros, a gente vê isso em livros, a gente compra a edição 7ª edição, quando se forma está na 9ª edição. E aí, nessas 2 edições que se mudaram, quantas coisas não foram atualizadas cientificamente? Então, uma coisa importante é investir em livros, edições mais novas, e investir em ler trabalhos científicos. Hoje, com o mundo globalizado, a gente tem acesso no computador a qualquer trabalho científico antes mesmo de ser publicado. Então, mas lê com senso crítico. Às vezes, um trabalho de uma revista pequena sendo publicado hoje fala contrário de um grande trabalho multicêntrico, duplo cego, randomizado, que tem uma maior força de evidência científica. Então, aprender a ler trabalho com visão crítica. Sempre vai existir alguém falando sim e alguém falando não. Sempre vai existir os 2 lados da mesma moeda. Outra coisa é aprender a se organizar a informação. Então, em livros, em cursos hoje que a gente tem na pós-graduação, a gente tem após a formação da faculdade, a gente consegue aprender como organizar a informação. E se você organizar bem a informação de base, você consegue depois anexar qualquer coisa, essa base sólida. Você não vai ter dificuldade em ler um livro novo, a ler um artigo novo, desde que você tenha a base da sua formação sólida. Outra coisa que pode ser que aconteça é você aprender de um professor que já está desatualizado. Então, tenha o senso crítico durante a faculdade e assim que você se formar, para realmente se perguntar o porquê daquilo e se faz sentido, se faz coerência. Né? Eu costumo deixar informações novas na minha cabeça num estado de quarentena. Se eu vi alguma coisa diferente, eu não adiciono ela à minha base de conhecimento. Eu deixo ali num lugar para ser avaliado se faz sentido ou não, e aí sim eu coloco na base de conhecimento se aquilo faz sentido ou não. Então, fica essa dica, atualizar sempre e não esperar que a falta de informação ou que o seu paciente venha falar que você está desatualizado para buscar fontes de informação. Então, essa é alguma das lições que a faculdade não nos ensinou. Se tiver mais alguma dela e quiser deixar no comentário aqui embaixo desse vídeo, está convidado. Parabéns para você que já faz parte dessa mudança de paradigma, de um ensino de medicina mais eficaz, né? Um ensino de medicina, um ensino baseado em problemas, ou um ensino focado no público adulto, uma forma mais dinâmica de aprender medicina. E se você foi vítima do sistema, né, desse sistema ortodoxo, dá tempo ainda, boa notícia que dá tempo de mudar, né, dá tempo de você correr atrás, dá tempo de refazer essa base da sua formação, tirar esses medos e traumas que a gente colocaram das matérias básicas e relacionar com a prática clínica. Dá tempo de você correlacionar com as outras especialidades e ter mais eficácia no tratamento do seu paciente. E se você gostou desse vídeo, acha que pode ajudar algum outro colega, ou mesmo compartilhar um pouco da angústia, né, da medicina que hoje a gente acaba trabalhando muito,
e muitas vezes não sendo tão valorizado, você pode compartilhar esse vídeo com outro colega médico. É isso que eu queria deixar de mensagem e até a próxima.